Dia terceiro ano C, hoje eu vou falar da atividade do dia que está na sequência didática de língua portuguesa, das páginas 2 a 5, que conta mais uma história do conto de encantamento, que é o gênero textual que a gente está estudando, e conta dessa vez a história de João e o pé de feijão. Eu não vou fazer a leitura do texto, vocês farão, porque o texto é um pouquinho extenso, mas é bom lembrar que, na verdade, a história do João e o pé de feijão é do autor Joseph Jacobs. Vem aqui dizendo o nome, né? A gente tem aqui no começo o título, João e o pé de feijão. No final do texto a gente tem aqui o nome do autor, Joseph Jacobs. E ele conta a história de João e sua mãe. E da criada e do gigante também. Que acontece essa historinha na fazenda e no castelo do gigante. João é de uma família bem pobre e a mãe pede para que ele vá vender a vaquinha, que é a única coisa que eles têm de valor. E no caminho, o João encontra um homem que faz uma proposta de trocar a vaca por um punhado de feijões mágicos. Enfeitiçado, João não pensou duas vezes, entregou a vaca, chegou em casa para poder mostrar os feijões mágicos para a mãe, e a mãe ficou, decepcionada. Porém, os feijões mágicos, à noite, começou a brotar um gigante pé de feijão, e João foi seguindo e chegou até um castelo. Nesse castelo tinha um gigante. E João subiu 3 vezes no pé de feijão para chegar a esse castelo. Na primeira vez, ele roubou a galinha que botava ovos de ouro. Na segunda vez, quando o gigante pegou no sono, ele roubou as moedas de ouro. E na terceira vez, quando a moça guardou ele dentro do forno, João escutou a melodia da harpa mágica e roubou a harpa. Então, no final, quando ele tentou fugir, ele fugiu com a harpa mágica, que foi a última coisa que ele roubou, e cortou o pé de feijão. E o gigante caiu do pé de feijão e criou um enorme buraco e ele sumiu. Então, vamos lá. Na página 3, traz as seguintes questões. Você gostou do texto? Depois da leitura, você vai responder aqui nesse quadro. Aqui você vai escrever o título do texto, o autor, ou seja, quem escreveu, inclusive está lá no finalzinho do texto. Quais são os personagens que aparecem nessa história? Onde essa história acontece? Em que lugar? Lembrando que aí pode ser em 2 lugares, Porque a história começa num local e depois vai para outro local e depois volta, para o local inicial. E como inicia a história? Como tudo começou? Tudo começou o quê? Quando a mãe de João pediu para ele fazer o quê? Então, vocês vão observar. Na página 4, continuamos as questões. O que a mãe de João decidiu fazer com a única vaca que eles tinham? O que ela pediu para João ir fazer lá na cidade? Fazer o quê? Foi trocar a vaca por feijões mágicos que ela pediu? Não, Ela pediu para ele fazer outra coisa. E por que ela tomou essa decisão? Lembra que eles eram uma família muito pobre. Aí na questão C, você vai pintar de amarelo o trecho do texto que conta o que aconteceu com João no caminho, quando ele foi ao mercado. Então, você vai voltar lá no texto e vai marcar onde que acontece, o que ele faz, no caminho quando vai vender a vaca. O que ele faz? Tá aqui no primeiro parágrafo, você vai identificar e marcar, tá bom? Você vai pintar de amarelo. Questão D. João escalou 3 vezes o pé de feijão para ir ao castelo do gigante. Preencha abaixo o quadro com as informações sobre essas visitas. Lembra que ele foi a primeira vez, a segunda e a terceira. As 3 vezes que ele foi,
A moça escondeu ele, a criada escondeu ele para o gigante não ver. Na primeira vez, onde ela escondeu João? E o que ele acabou vendo? E o que ele levou da casa? Então, por exemplo, eu vou responder apenas essa primeira. Na primeira vez, onde João se escondeu? A moça escondeu ele e o que ele viu? Ele viu o quê? A galinha, né? E o que ele levou para casa? Ele levou justamente isso, né? Para casa, para poder pegar os ovos de ouro. Aí, na segunda vez, a moça escondeu ele de novo. Você vai identificar onde que ela escondeu. E o que ele viu dessa vez? Você tá aí no texto também. O que ele viu, né? As moedinhas de ouro, lembra? E o que ele levou para casa? Justamente isso, o que ele viu. E na terceira vez também, ela escondeu ele aonde? Lembra? No forno, né? E o que João viu? Mais uma vez, tem no texto, né? E aí, no final, quando eu já falei anteriormente, o que ele levou? Que o gigante até saiu atrás dele, né? Questão é, depois de ouvir a harpa, o gigante adormeceu, mas ele acordou por quê? João falou alto para pedir um copo d'água, João tropeçou na harpa e fez um forte ruído, João tocou nas cordas da harpa e a harpa pediu socorro. Lembra que era uma harpa mágica? E sim, ela era falante. Então, você vai marcar aí a opção correta. Questão F. Leia novamente. Quando chegou ao pé de feijão, João desceu mais rápido que pôde, mas o gigante foi atrás. Como João se livrou do gigante? Qual foi o fim do gigante? Então, lembra? O que João fez lá no final? Ele deixou o pé de feijão lá, ele cortou o pé de feijão, ele fez o quê? No finalzinho da história, quando o gigante foi atrás dele. Você vai escrever aqui nessas linhas. Nós temos a outra parte da atividade, questão G, que fala para você organizar todas as informações desse quadro aqui. Você vai preencher organizando direitinho na sequência, em cada uma das linhas. Então, aqui nós temos 1, como iniciou a história. 2, o momento em que um problema começou a acontecer para João. 3, a parte mais intensa da história, como João resolveu o problema. E 4, como terminou a história. Então, nós temos aqui essas situações desse quadro. Você vai observar o número no quadro de cima que corresponde a essas informações, ao que está escrito aqui. Eu já respondi a questão 1 aqui para ficar, para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, na questão 1 diz assim, como iniciou a história? Então, começou a história assim, ó. João era de uma família pobre, sua mãe pediu para que ele fosse ao mercado vender sua vaquinha, mas João trocou a vaca por um punhado de grãos de feijão. Então, nós temos aqui o começo da história. Aí você vai identificar aqui o 2, o momento em que um problema começou a acontecer para João. Qual foi o momento que ele teve problema? Você vai ler, vai ver se é aqui, se é essa segunda ou se é essa terceira, tá? Enfim, aí você vai escrever aqui os números de acordo com o que tem aqui. E aí, para finalizar, nós temos aqui a atividade da página 5, onde diz aqui na letra H, em sua opinião, esse conto foi escrito para crianças ou adultos? Então, você vai responder para criança ou para adultos. Por quê? Então, você vai escrever também, justificar. Porque no texto, um trecho que combina com a imagem... Procure no texto um trecho que combina com a imagem a seguir. Copie-os nas linhas abaixo. Então, ó, aqui tem o castelo, o gigante descendo pelo pé de feijão e João aqui com o machado na mão e a harpa aqui do lado. Então, você vai procurar lá no texto o trecho que combina com isso aqui, ou seja, que conta um pedaço dessa história e vai copiar aqui, copiar lá do texto, tá bom? Do jeitinho que tá lá. Resumindo, está no final, tá bom? Lá no finalzinho do texto, fala quando o gigante, né, começou a descer e João pegou o machado e cortou o pé de feijão. Enfim, você vai copiar nessas linhas. E, finalizando, tem uma parte de análise linguística.
O autor começa a história com certa vez havia um menino chamado João. Então, perceba que certa vez está em negrito, está mais escuro que o resto do texto. É possível saber quando essa história aconteceu? Quando eu digo assim, certa vez, dá para mim saber quando foi que a história aconteceu? Sim ou não? Questão B, leia novamente. O banquete, porém, foi interrompido por estrondosos passos e uma voz cavernosa que pedia café da manhã. O que o autor quis dizer com uma voz cavernosa? Será que é uma voz suave? Que é uma voz estrondosa? Que é uma voz... Como que é essa voz? Como você imagina? O que ele quis dizer com isso? Você vai escrever, tá bom? E aí, para finalizar, tem uma questãozinha sobre o narrador. Ou seja, o narrador, gente, é aquele que conta a história. E nos casos de encantamento, como é o caso da história de João e o pé de feijão, geralmente ele não participa dela. Ou seja, ele conta como se estivesse assistindo algo acontecendo e vai contando o que acontece. Vai só narrando. Questão C. No trecho abaixo, pinte de amarelo somente a fala da personagem. Então, aqui tem uma fala do narrador e tem uma fala do personagem. Você vai pintar de amarelo só a fala do personagem, ok? Do narrador não, só do personagem. Então, diz assim, no castelo, a mulher já não queria conversa. Primeiro você levou a galinha, depois as moedas de ouro. Então, aí tem uma fala de um personagem. Você vai pintar de amarelo. Tá bom, meus amores, por hoje é só. Um beijo da Pro.